A paz de Cristo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Alexandre Pereira e estou aqui para mais uma aula da nossa revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Hoje iremos estudar uma lição muito importante. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento e nos Evangelhos. O tema da nossa lição é a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Então vamos estudar juntos, pega a sua Bíblia, sua revista e vamos aprender. Já deixa aqui a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. E se não for muito, te peço, se inscreva no canal, acione os sininhos das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Vamos à nossa vinheta e já iniciamos com a nossa lição. Muito bem, meus irmãos, estamos retornando. Vamos fazer como de costume, lendo o nosso texto áureo que diz assim: Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104:30. A nossa verdade aplicada diz: o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Os objetivos dessa nossa lição são três. O primeiro, apresentar a participação do Espírito Santo. O segundo, falar que o Espírito sempre agiu no Antigo Testamento. E o terceiro, expor a presença do Espírito no ministério de Jesus. Nosso texto de referência, Gênesis 1, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, Êxodo 31, 3. E eu enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. E Ezequiel 2:2. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que falava comigo. Além desses textos, nós também temos como referência Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então hoje nós vamos estudar sobre a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. É importante a gente entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Mas até a vinda de Cristo não era de maneira clara, né? As pessoas não entendiam o Espírito Santo como uma pessoa. E a gente vai entender nesta lição como que o Espírito de Deus atuava no Antigo Testamento e como ele passou a atuar a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que o Espírito Santo é uma pessoa? A Bíblia está recheada, né, de textos que comprovam que ele é uma pessoa da Trindade, né? Na verdade, o Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade, que está em comum acordo com o Pai e com o Filho. Então, se a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 27, a gente vai perceber que o Espírito Santo, ele exerce atributos de personalidade. Né? Se a gente lê 1 Coríntios 12, 11, a gente vai perceber que o Espírito Santo tem vontade, Efésios 4:30, que ele tem sentimentos, que mais? A gente tem ele ensinando em João 14:26, clamando em Gálatas 4:6, intercedendo em Romanos 8:26, ele fala em Apocalipse 2:7, ele ordena em Atos 16, 6 e 7, ele testifica em João 15:26, ele pode se entristecer, Efésios 4:30, ele é contra a mentira e ele não pode mentir, Atos 5:3, e a gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31, 32. Então, todos esses textos comprovam a personalidade do Espírito Santo. Entretanto, no Antigo Testamento, a gente não vai ver essa manifestação do Espírito Santo como uma pessoa. A gente vai percebê-lo como uma força, e era assim que as pessoas enxergavam o Espírito de Deus. Se nós iniciarmos lá no Gênesis, a gente vai perceber que a criação, ela foi a partir da ação do Espírito Santo. O que diz lá o verso 1 de Gênesis, né? Que o mundo era sem forma e vazio, havia uma escuridão no abismo.
e a terra ela era coberta por águas. Em todos os cantos havia água. E o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Esse movimento do Espírito Santo mostra que em toda a criação, mesmo ainda não perfeita, a criação ainda não estava construída como Deus queria, ali já havia a manifestação do Espírito Santo. E é importante a gente perceber que toda a criação tem a presença do Espírito de Deus. Quando nós falamos de um item importante do atributo de Deus é a sua imanência, né? A imanência de Deus, na verdade, é Deus está presente na criação. Então, quando Deus começou a formar tudo que nós temos hoje, toda a beleza da criação, Deus falava e o Espírito se movia. O Espírito de Deus é que operava aquilo que estava sendo pronunciado por Deus. Então Deus disse, haja luz. E imediatamente o Espírito que estava em movimento passou a criar a luz de acordo com as palavras de Deus, porque as palavras de Deus é uma palavra rema, uma palavra que traz à existência aquilo que não existe. Então, a partir do momento que Deus começa a pronunciar no céu, o Espírito começa a mover e a criar, a fazer aquilo que estava sendo ordenado por Deus. É muito importante a gente perceber isso. Então, na matéria, né, por mais que a gente não vê vida nela como uma pedra, mesmo numa pedra, ali há a presença de Deus. A existência daquela pedra, ela passa a existir. Por quê? Porque existe uma palavra determinante de Deus sobre ela. Tudo o que foi criado, tanto os seres vivos quanto os não vivos, há a presença de Deus. Na matéria há a presença de Deus. Por quê? Porque ela só passou a existir, porque as palavras de Deus estão imperando sobre elas. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse aspecto no primeiro tópico, né, que diz o Espírito Santo na criação. Então, como vimos, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas e a partir daí ele passou a criar todas as coisas. A terra, ela era uma escuridão, né? Ela não tinha nenhuma representação daquilo que temos hoje. Há um versículo na palavra de Deus que vai elucidar bem esse poder de criação de Deus e da ação do Espírito Santo. Lá em Hebreus 11:3, a palavra de Deus diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que não existia passa a existir a partir da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo sobre aquilo que está sendo colocado. Então, nós temos uma ação do Espírito de Deus, além de termos também a presença do Filho ali. Quando Deus foi criar o homem, Deus deixou bem claro, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus usa a palavra no plural, se referindo à companhia que ele estava ali. Então a Trindade, ela está presente na criação. Há um versículo na palavra de Deus que vai deixar bem claro essa ideia de criação do Senhor. Hebreus capítulo 11 e verso 3 fala assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, Deus pronunciou as palavras e o Espírito Santo moveu para que aquelas palavras resultassem no que nós temos hoje. Diferente da criação, o ser humano Deus criou a partir de uma forma diferenciada, né? Deus fez o homem do barro
e Deus soprou, né, o Ruach, Deus soprou sobre o homem o espírito. Então, enquanto a criação, Deus ele fez a partir das suas palavras toda a criação. Deus, quando foi fazer o homem, Deus teve um cuidado maior. Deus fez o homem de uma maneira diferente. Deus soprou sobre a narina do homem o fôlego, né? O ruach, o espírito. É por isso que nós, seres humanos, somos diferentes dos animais, porque os animais, eles não possuem espírito, eles possuem alma, eles possuem corpo, mas eles não possuem o espírito. Já o homem possui corpo, alma e espírito. O homem é tricotômico, e essa ação também na vida do ser humano é a manifestação do Espírito de Deus. Foi Deus que nos fez. É Deus que deu condições para que o homem pudesse viver tanto tempo, como a gente vai ver no Antigo Testamento. Homens vivendo mais de 500 anos, mais de 800 anos. Por quê? Porque havia nele a ação do Espírito Santo que conservava, ou que dava a ele longevidade. A partir do momento que Deus percebeu que o homem estava usando todo este tempo para viver uma vida promíscua, para uma vida de pecado, o que Deus fez? Deus reduziu o tempo de vida do homem, né, chegando a 120, né, no limite. Né, a gente vai ver isso na vida de Moisés, chegando a 120 anos, mas por quê? Porque o homem estava vivendo numa prática de pecado. Mas na verdade, toda a criação de Deus, Deus pensou na sua eternidade. Deus fez o homem para ser eterno. Por isso, Jesus Cristo veio à Terra. Para quê? Para salvar o homem, para dar a ele a condição de viver uma vida eterna. E para isso, precisamos sair deste corpo, que é o corpo que nos carrega, que nos conduz ao pecado. Agora, precisamos entender 3 coisas que vai nos nortear em relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento. A primeira coisa é que o Espírito se apresenta como criador, como cósmico, né? Então, o Espírito Santo, ele vai criar todos os seres vivos, não vivos. Deus vai criar todas as coisas a partir do seu Espírito Santo. A segunda coisa é que o Espírito Santo, ele é animado, ele dá vida, né? Ele traz a existência, ele doa, além disso ele concede poder, né? Força. A gente vai ter, né, mesmo na criação, a manifestação desta força que é concedida para o Espírito Santo. A gente vê as ondas do mar, né? A força das montanhas, das rochas. Então, o Espírito Santo concede também esta força e esse poder. E a terceira coisa é que o Espírito, ele é regenerador. Então, ele concede ao homem essa condição de regeneração. Mesmo no Antigo Testamento, a gente vai ver Deus regenerando o homem, né? Então, nós vamos perceber essas 3 ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Uma outra coisa importante em relação a tudo isso que a gente está falando aqui é em relação às leis da natureza. O que a ciência chama de leis da natureza, na verdade, são leis determinadas pelo Espírito Santo. Até parece que a natureza ela se move sozinha, mas na verdade há uma determinação para que ela cumpra aquilo que foi determinado pelo Senhor nosso Deus. Por exemplo, eu tenho uma árvore muito grande aqui do lado e eu acho que você já deve ter ouvido muitos pássaros cantando aí nos vídeos que a gente vai gravando. E esses pássaros, eles despertam, né? Pelo menos a mim, eles têm um horário que eles começam a cantar e todos os pássaros aqui cantam ao mesmo tempo. Eles ficam cantando cerca de uns 30 minutos. É uma família de pardal que a gente tem aqui. E eles cantam e há, na verdade, uma determinação, porque isso é algo que faz parte deles, da essência deles, né? Então há uma coisa determinada para eles cantarem. Eles cantam
no início do dia e no final do dia a família toda cantando, porque se iniciou o dia e porque encerrou o dia. Então, você percebe que a presença de Deus está mesmo presente na criação e que rege para que haja essa harmonia, né? Que os cientistas se vislumbram, acham o máximo, né? Toda essa estrutura, toda essa combinação, mas na verdade aqui a presença de Deus, a determinação de Deus. Então, Deus está também nos seres criados e não criados, porque Deus, ele é imanente. Tópico 2. O Espírito Santo que capacita o homem. Um outro aspecto em relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento é que além dele criar todas as coisas, além dele trazer à existência tudo que nós temos hoje no mundo e no universo, o Espírito Santo também, ele capacitava os homens. Ele dava sabedoria, inteligência, destreza, além de se manifestar através dos dons, neste caso, principalmente, o dom de profecia. A gente vai perceber que já lá no tempo de Moisés, Moisés era um homem que tinha a presença do Espírito de Deus. Tanto é que quando ele se sentia com muito trabalho, quando ele estava fustigado de tanto serviço, de legislar lá em torno do povo de Israel, Deus deu a ele orientação por meio do sogro para ele compartilhar o trabalho, né? Repartir as tarefas ali por tribos. O que aconteceu? Não sei se você vai lembrar disso, mas ele vai e ele coloca a mão sobre os representantes de cada uma das tribos e coloca sobre eles e compartilha do Espírito de Deus que estava sobre ele. Porque eles entendiam que o Espírito de Deus era uma capacitação para o trabalho, para a realização de alguma coisa. E a gente vai ver a presença desse Espírito também na vida de outros, além de Moisés, homens importantes que ajudaram na construção de tudo o que era relacionado com os cultos divinos. Então, por exemplo, Bezalel, ele era um homem perito, destro, mas toda a destreza dele vinha a partir da ação de Deus, do Espírito Santo. Ele era da tribo de Judá e Deus o usou para quê? Para elaborar projetos, trabalhar com ouro, prata, cobre, lapidar pedras, né? Entalhar madeira. Então, todo tipo de matéria para a construção, Deus deu sabedoria para Bezalel, para construir, porque Deus precisava dele nesse sentido. Então, olha que interessante. Além de criar, ele também capacita o homem naquilo que for necessário, naquilo que for preciso. Outro homem também, Aholiabe. Aholiabe, ele vai construir a Arca da Aliança, né? Ele era da tribo de Dan e ele vai fazer a Arca da Aliança, a tenda, né, da congregação, e ele vai construir todos os utensílios, tanto do santo lugar quanto do santo dos santos. Então ele vai fazer o propiciatório, a mesa com os utensílios, o candelabro de ouro, o incensário, o altar do holocausto, as vestes, né, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Ele vai fazer também o azeite para a unção. Então tudo isso foi feito por Aholiabe, mas com a ação do Espírito de Deus, dando a ele sabedoria para tal. Então, olha que interessante, né? A gente percebe que, mesmo nos dias de hoje, quando nós temos dificuldade em relação a alguma coisa, o Espírito de Deus pode nos capacitar, pode nos dar sabedoria, pode nos dar destreza para qualquer coisa, contanto que isso seja útil para as nossas vidas, para o reino de Deus principalmente. Agora, uma outra coisa importante é que a gente percebe que o Espírito Santo no Antigo Testamento
não tinha as pessoas como uma habitação, como uma morada, como um templo, que a gente vai ver já no Novo Testamento depois da descida no dia de Pentecostes. Parece-me que a leitura que fazemos do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele entrava na vida das pessoas, dava a elas a palavra profética muitas vezes e depois ele saía. A exemplo disso, nós temos uma passagem bíblica em que diz que o profeta Eliseu ele está, como uma figura profética ali na vida de um rei que precisava de uma orientação e ele pede para que traga um tangedor, um instrumentista, um tocador, para tocar, para que o Espírito de Deus, viesse sobre ele e ele pudesse profetizar. Isso nos faz entender que eles tinham a consciência que o Espírito de Deus vinha sobre eles e depois saía. Eles não eram tidos como moradas de Deus, como a gente vai ver já depois do Pentecostes, em que o homem passa a ser templo do Espírito Santo. Um outro aspecto importante, a gente vai ver que esse Espírito ele vai estar presente na vida de alguns. Não era toda a população israelita que tinha a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo estava mais na vida dos profetas, de reis, juízes, alguns sacerdotes, mas eram pessoas selecionadas que tinham a manifestação do Espírito de Deus. Se a gente voltar um pouquinho lá quando Moisés é interpelado por Josué, Josué fala assim para Moisés, Moisés, tem dois aí que está profetizando no meio do arraial. E Moisés fala assim, olha, você está com ciúmes, Josué? Como diz assim, você tá achando que só eu posso profetizar aqui? Moisés responde, bom seria que mais pessoas tivessem o Espírito Santo, que mais pessoas profetizassem aqui. Moisés entendendo assim que quanto mais a manifestação do Espírito Santo estivesse presente no arraial, menos problema ele teria, mais pessoas seriam úteis para a obra que eles estavam a realizar. Então é importante a gente perceber isso, que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo era selecionada para alguns homens. A gente vai ter os profetas, Daniel, Jeremias, Isaías, todos esses homens, eles recebem a ação do Espírito de Deus para profetizar. Isso é bem claro, em Ezequiel 2:2, que é o nosso texto de referência, a gente vai ver o Espírito Santo se manifestando na vida de Ezequiel, colocando ele de pé, e enchendo ele da sua presença para que ele tivesse poder, autoridade para profetizar. Isaías também, lá no capítulo 6, verso 1, a gente vai ver a ação de Deus através de seu Espírito na vida de Isaías. Jeremias, a mesma coisa, lá no capítulo 1, verso 4 e 5, o Espírito de Deus se movendo na vida desses homens para que eles pudessem fazer a vontade de Deus, cumprir a missão deles de trazer a mensagem para Israel e para o mundo. Então você pode perceber que o Espírito Santo ele atua de diversas formas. Por exemplo, na vida de Sansão, Deus deu a Sansão força e era a manifestação do Espírito Santo na vida de Sansão. Juízes capítulo 14, verso 6 diz, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. Então na vida de Sansão, o Espírito Santo dava a ele força, muita força. Se a gente ler também uma outra passagem, a gente vai ver Elias correndo atrás do carro de Acabe. Acabe, provavelmente, ele tinha os melhores cavalos, naquele tempo havia cavalos árabes, os jinetes, que eram cavalos extremamente velozes. E o rei estava voltando para seu reino e Elias, a Bíblia diz que ele correu atrás da carruagem do rei Acabe. Então a gente percebe que o Espírito de Deus no Antigo Testamento ele se manifestava de diversas formas e essas formas nos faz entender que para o Espírito de Deus não há nada impossível. Ele pode fazer qualquer coisa
desde que seja determinado por Deus. E aqui a gente entra num outro aspecto também em relação ao Espírito de Deus, que a gente não vai encontrar em lugar nenhum o Espírito Santo falando de si mesmo. Na verdade, o Espírito de Deus, ele sempre atua de maneira oculta. Principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver poucas vezes a palavra Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não tem nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de vontade de se mostrar. Ele sempre atua de maneira oculta. No Antigo Testamento ele foi assim. Na vida dos homens ele atua de forma oculta. O Espírito Santo é como o vento, a gente percebe a sua ação, mas a gente não consegue enxergá-lo, porque a intenção dele mesmo não é de se autopromover, mas de promover a Deus, de promover a Jesus Cristo. No Novo Testamento a gente vai ver isso claramente. Todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta, ele sempre está relacionado, ou seja, ele sempre está querendo evidenciar a pessoa de Cristo, porque o Espírito de Deus não tem vaidade nenhuma, ele quer mostrar a grandeza do Pai, ele quer mostrar a beleza do Filho. Um outro aspecto importante em relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento é que o Espírito Santo se manifestou na vida de reis. O primeiro rei de Israel, Saul, ele foi um homem em que um dos propósitos de Deus foi enchê-lo do Espírito Santo. E Deus fez isso na vida de Saul por mais de uma vez. A Bíblia diz que Saul chegou até a profetizar junto com os filhos dos profetas. Entretanto, Saul não valorizou a presença do Espírito Santo na vida dele. E por causa dos pecados que ele cometia, a desobediência que ele vivia, o Espírito de Deus se retirou dele e fez com que o seu reinado afundasse, Fez com que ele se desviasse totalmente da presença e da vontade de Deus. Diferente de Saul, a gente vai ver o rei Davi. Davi, ele foi um homem que entendia o valor do Espírito Santo na vida dele. Tanto é que quando ele pecou com Batseba, ele escreveu o Salmo de número 51 e ele disse bem claro: não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, Davi sabia o valor do Espírito de Deus na vida dele. Davi entendia que o Espírito Santo era fundamental para ele fazer a obra do Senhor, para ele fazer a vontade de Deus e ele ser próspero em todos os sentidos. Então a gente vai ver que todas as vitórias de Davi veio por meio da ação do Espírito de Deus na vida dele. Lá no livro de 1 Samuel 16:13, a gente tem a história do enfrentamento de Davi contra Golias, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi para lançar aquela pedra na funda. É claro que existe todo um contexto. Davi foi até o ribeiro mais próximo, escolheu diligentemente 5 pedrinhas, Ele escolheu a pedra para atirar, ele teve esse cuidado de perceber que era necessário um instrumento e uma pedra que desse impacto, nem que ele tivesse que usar 5. Mas Davi estava sendo movido pela ação do Espírito de Deus, que deu a ele a capacidade e a direção para ele acertar exatamente no único ponto de fragilidade daquele gigante. A Bíblia descreve que o gigante tinha na frente dele um escudeiro, esse escudeiro estava ali para proteger, era um homem com um escudo para proteger o gigante. Além disso, o gigante estava com uma armadura em todas as partes do seu corpo, e todas as partes do seu corpo estavam protegidas. Somente na testa, na fronte do gigante, havia um espaço desprotegido, e foi exatamente nesse ponto que Davi acertou a pedra, e o gigante caiu, mas o gigante não caiu morto. Davi, ele correu, pegou a espada, do gigante e cortou a cabeça, e Davi realmente matou o gigante. Então, toda esta capacidade de Davi em executar tudo isso foi a partir da ação do Espírito de Deus na vida dele.
Tópico 3, o Espírito Santo nos Evangelhos. Então nós estamos caminhando, né? Lá em Gênesis, o Espírito Santo criando todas as coisas, criando o mundo, criando o universo. Depois a gente percebeu o Espírito Santo na vida dos juízes, na vida dos profetas, na vida dos reis. E agora nós estamos no Novo Testamento, nos Evangelhos. Vamos olhar um pouquinho da manifestação do Espírito Santo nos Evangelhos. Qual era a realidade? A realidade era muito difícil. Os religiosos do tempo de Jesus colocaram o Espírito Santo de lado. Por quê? Eles estavam mais preocupados com outras questões, com as questões de ganância, de poder, de materialidade. Eles estavam preocupados mais com as questões políticas e eles deixaram de lado a manifestação do Espírito Santo. Viviam uma vida de pecado. O Espírito Santo não pode agir assim. Então esta era a realidade. No entanto, nós temos pessoas importantes que a Bíblia vai descrever que tinham a presença do Espírito Santo, né? Como Maria, a própria Isabel, Zacarias, Simeão. Então todas essas pessoas, a Bíblia vai descrever que elas estavam cheias do Espírito Santo. Elas tinham a presença do Espírito Santo sobre a vida delas. Então eram pessoas selecionadas, assim como a gente vai ver lá no Antigo Testamento, ainda a gente está caminhando na mesma perspectiva, algumas pessoas selecionadas. Entretanto, as figuras religiosas do tempo de Jesus, nenhuma delas a gente vai ver sendo movida pelo Espírito Santo, em exceção a Zacarias, que foi o sacerdote usado por Deus para o nascimento de João Batista. Do contrário, os fariseus, os escribas, os zelotes, né? Os herodianos, todos esses homens, eles eram movidos pela sua natureza, pelas suas paixões, pelos seus desejos carnais. Eles eram movidos por isto e não pela presença do Espírito de Deus. Se assim o fizesse, não teriam estado contra o ministério de Jesus. Jesus deixou bem claro sobre isso quando ele falou da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque, na verdade, quando Jesus falava da blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus estava falando com os religiosos que eles resistiam às palavras de Cristo, que eram palavras movidas pela ação do Espírito de Deus. E se a pessoa ela não recebe, não aceita as palavras que são ditas a partir do Espírito Santo, não há possibilidade delas alcançarem a salvação. E era isso que Jesus estava dizendo: vocês não estão aceitando a minha palavra, vocês podem até pecar contra mim, mas contra o Espírito Santo não há perdão, porque é blasfêmia, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se a pessoa não for convencida pelo Espírito de Deus, não há como ter arrependimento. Então era isso que Jesus estava falando quando ele tratava do pecado contra o Espírito Santo, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Há muitas pessoas hoje, né, eu abro um parênteses aqui para falar disso, tem pessoas que acham que, será que eu pequei? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? A palavra de Deus diz que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é você resistir à ação do Espírito de Deus na sua vida. É você resistir à possibilidade de uma conversão genuína promovida pelo Espírito de Deus. Por quê? Jesus disse, vou repetir, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? E lá em Tito 3,5, Paulo vai deixar bem claro que é o Espírito Santo que traz a regeneração e a renovação. Então nós precisamos compreender estas coisas. E no Novo Testamento, os religiosos do tempo de Jesus, eles resistiam ao Espírito Santo. Eles não aceitavam a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Eles diziam que Jesus ele não estava sendo usado pelo Espírito de Deus, mas estava sendo usado por Beelzebul, né? Pelo inimigo, pelo diabo. Olha que ponto chega a arrogância, a soberba do homem. Então,
Esta era a realidade dos religiosos do tempo de Jesus, e Jesus veio trazer a presença maravilhosa para a realidade do povo de Israel, a presença do Espírito Santo. Então Jesus trouxe essa presença maravilhosa do Espírito Santo de uma forma mais evidente, mais latente. Jesus, ele já vem sendo gerado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera Cristo no ventre de Maria. Então, a essência de Cristo era totalmente divina. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porque a gente vai ver Maria depois, Jesus sendo gerado no ventre dela, Maria ela é cheia do Espírito Santo. A ponto de quando ela se encontrou com Isabel, o Espírito de Deus encheu o ventre também de Isabel, e a Bíblia diz que João Batista também foi cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe, porque se encontrou com Maria. Então olha a manifestação do Espírito Santo na vida daquelas mulheres por conta daquilo que elas carregavam em seu ventre. E Jesus, quando ele nasce, ele é conduzido o tempo todo pelo Espírito Santo. A gente vai ver o Espírito Santo conduzindo ele lá com 12 anos, ele ensinando os religiosos, ele mostrando as grandezas de Deus. É o Espírito de Deus que estava conduzindo ele. A gente vai ver Jesus no início de seu ministério com 30 anos, Jesus sendo usado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo conduzindo ele até o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus já tinha habilitado, já tinha dado a ele capacidade e condição dele enfrentar o inimigo, dele enfrentar o adversário. E você conhece lá em Mateus capítulo 4, como Jesus venceu a primeira batalha dele, ali com o inimigo, uma batalha difícil, o inimigo cheio de artimanhas, cheio de espertezas, mas Jesus venceu ele. Por quê? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E então Cristo inicia o seu tríplice ministério. Esse ministério é movido pelo Espírito Santo, que dá a ele condições de ensinar, de pregar e de operar milagres. Então, tanto a capacidade do ensino, da pregação e da operação de maravilhas vinham a partir da ação do Espírito de Deus, como o profeta Isaías profetizou, que ele seria cheio do Espírito Santo, né? Ele seria capacitado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre ele. Então, esse tríplice ministério, Jesus depois conferiu aos seus discípulos e à sua igreja por sua vez. Porque nós vamos ver depois a igreja atuante nesses 3 ministérios. Lá no livro de Atos, capítulo 2, a gente tem a efusão do Espírito de Deus e a partir dali a igreja passa a ser templo do Espírito Santo. Os cristãos passam a viver na égide desse Espírito, que dá a eles essa capacidade tanto de ensinar quanto de pregar e de operar sinais e prodígios. Tudo isso veio a partir da manifestação de Cristo. Cristo outorgou a nós isto. E isso é fundamental. Se a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a gente vai perceber a importância do ensino e das coisas que Cristo fazia e que devemos continuar a fazer. Lá está escrito assim: fiz o tratado, ó Teófilo, das coisas que Cristo não só fez, mas também ensinou. Então a igreja tem essa incumbência de fazer aquilo que Cristo fazia, e ele disse que a gente pode fazer coisas até maiores daquelas que ele fez, como também destacar as coisas que Jesus ensinou. E nos dias de hoje, muito mais difícil é ensinar, é pregar o que Jesus ensinou do que falar do que Jesus fez. Que possamos guardar o Espírito de Deus em nossos corações, que não entristeçamos o Espírito de Deus, que conservemos Ele, que demos valor à sua presença em nossas vidas, que possamos alegrar, não entristecê-lo, porque Ele é o Consolador, o nosso amigo,
o que irá nos conduzir por caminhos perfeitos, pelos caminhos eternos, e que também nos fará mais que vencedores em todas as coisas que Deus tem proposto a nós. Deus te abençoe. Vamos continuar estudando a palavra de Deus, aprendendo mais. Nós iremos falar bastante sobre a ação do Espírito Santo. E eu te peço, compartilhe se você gostou. Também deixe o seu like e se inscreva no canal. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima. Tchau! O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade.